Existe um tipo de perigo espiritual que quase ninguém ensina a reconhecer. Ele não chega com gritos, não se apresenta como perseguição aberta, não se veste de maldade explícita. Pelo contrário, ele se aproxima com rosto conhecido, com voz familiar, com palavras que soam como cuidado. É justamente por isso que machuca tanto quando finalmente percebemos. Santa Teresa de Ávila compreendeu isso de um jeito que poucos santos tiveram coragem de dizer em voz alta. Nem todo laço de sangue conduz a alma para Deus, e alguns vínculos, mesmo carregados de afeto, podem se tornar obstáculos silenciosos no caminho espiritual. Esse ensinamento não nasceu de teorias frias, nem de reflexões distantes da realidade. Ele foi forjado na experiência concreta, na dor de quem tentou ser fiel à própria consciência e encontrou resistência justamente onde esperava apoio. Teresa viveu numa época em que a família era considerada quase sagrada em si mesma. Questionar atitudes de parentes era visto como ingratidão, rebeldia, falta de virtude. Ainda assim, ela percebeu algo que permanece atual. Quando o amor humano não é iluminado pela fé, ele pode se transformar em prisão. Talvez você já tenha vivido algo parecido e nem tenha conseguido colocar isso em palavras. Você reza, busca se aproximar de Deus, tenta manter um mínimo de vida interior e pouco a pouco começa a sentir cansaço, confusão, culpa. A oração perde o sabor, a paz desaparece e você começa a pensar que o problema está em você, que talvez esteja exagerando, sendo radical demais, exigente demais consigo mesma. Santa Teresa alertava exatamente sobre isso. Muitas almas sinceras abandonam o caminho espiritual não porque perderam a fé, mas porque foram lentamente minadas por influências próximas que nunca foram identificadas. O mais delicado é que esses parentes não se apresentam como inimigos. Eles não dizem, afaste-se de Deus. Pelo contrário, muitas vezes dizem, estou preocupado com você, quero o seu bem, tenho medo de que você esteja se machucando. O problema não está necessariamente nas palavras, mas no efeito que elas produzem ao longo do tempo. Teresa ensinava que a alma pode ser desviada não por grandes quedas, mas por pequenos deslocamentos contínuos, quase imperceptíveis, que afastam o coração daquilo que lhe dava vida. Quando decidiu seguir um caminho mais recolhido, Teresa enfrentou oposição dentro da própria casa. Pessoas próximas tentaram convencê-la de que aquilo era exagero, ilusão, imprudência. Algumas usavam argumentos religiosos, outras apelavam para o dever familiar, outras para o medo do sofrimento. Nada disso vinha necessariamente de ódio, vinha de apego, de incompreensão, de uma visão limitada do que Deus podia fazer naquela alma. E foi ali que ela percebeu algo decisivo. Nem todo amor ajuda a crescer, e nem toda preocupação conduz à verdade. Esse ensinamento atravessa os séculos porque toca numa ferida muito humana. A maioria de nós foi educada para acreditar que amor familiar nunca deve ser questionado, que discordar de um parente é falta de gratidão, que colocar limites é egoísmo. Santa Teresa desmonta essa ideia com delicadeza, mas também com firmeza. Ela mostra que existe uma diferença profunda entre amar alguém e permitir que essa pessoa determine o rumo da sua alma. Ao longo da vida, Teresa identificou padrões que se repetiam. Ela observava não apenas o que os parentes diziam, mas o que acontecia com a alma depois do contato com eles. Havia pessoas que, após uma conversa, saíam mais confiantes, mais livres, mais próximas de Deus. E havia outras que deixavam um rastro de inquietação, medo e desânimo. Essa observação simples se tornou uma chave espiritual poderosa. Deus conduz pela paz, não pela confusão permanente. Com o tempo, ela percebeu que existiam certos perfis que apareciam com frequência na história de quem tentava levar uma vida mais profunda. Não eram muitos, mas eram recorrentes. Atuavam de maneiras diferentes, com discursos distintos, mas o resultado final era parecido. A alma ia perdendo o centro, abandonando a oração, enfraquecendo o desejo de santidade. E tudo isso sem perceber claramente o porquê. Talvez o mais doloroso seja aceitar que algumas dessas pessoas realmente amam. Não são vilãs,
não planejam prejudicar, não acordam pensando em atrapalhar sua vida espiritual. Ainda assim, o efeito é real. Santa Teresa nunca demonizou ninguém. Ela não falava em cortar laços, em desprezar familiares, em romper por raiva. O que ela ensinava era algo mais sutil e mais difícil: discernir, colocar limites interiores, proteger o espaço sagrado onde Deus fala. Existe um ponto em que a alma precisa escolher a quem escuta com mais atenção. Quando a voz do outro começa a abafar a voz de Deus, algo está fora do lugar. Teresa dizia que Deus fala no íntimo, com suavidade, e que tudo o que vem dele traz no fundo uma quietude profunda, mesmo quando exige coragem. Se a relação com alguém te deixa constantemente perturbada, confusa, culpada ou com medo de rezar, esse sinal não deve ser ignorado. Muitas pessoas abandonam a vida espiritual acreditando que fracassaram. Na verdade, nunca foram ensinadas a reconhecer certos tipos de influência. Santa Teresa teve a ousadia de nomear aquilo que muitos sentem, mas não sabem explicar. E ao fazer isso, ofereceu não um julgamento, mas uma libertação. Porque quando você entende o que está acontecendo, deixa de se culpar e começa a se proteger. Neste caminho, ela não fala de romper com o amor, mas de purificá-lo. Amar sem se perder, servir sem se anular, escutar sem permitir que a própria consciência seja sequestrada. Esses ensinamentos não envelheceram. Pelo contrário, parecem ainda mais necessários num tempo em que as relações são intensas, invasivas e emocionalmente carregadas. Existe um tipo de influência espiritual que confunde mais do que confronta. Ela não grita, não impõe pela força, não se apresenta como ameaça. Pelo contrário, ela se veste de zelo, de piedade, de preocupação religiosa. Santa Teresa percebeu cedo que esse tipo de parente era um dos mais difíceis de identificar, justamente porque ele parece, aos olhos de todos, alguém exemplar. Fala de Deus com facilidade, conhece termos espirituais, cita santos, aconselha com segurança. E ainda assim, algo não encaixa. Esse familiar costuma estar sempre por perto quando o assunto é fé. Pergunta como anda a sua oração. Que tipo de devoção você está fazendo? Quem te orienta espiritualmente? Quais livros anda lendo? À primeira vista, isso pode soar como interesse sincero, mas com o tempo, você começa a perceber que cada resposta sua se transforma em um comentário corretivo. Nunca é suficiente. Nunca está bom. Sempre existe algo errado, algo exagerado, algo mal discernido. Santa Teresa observava que esse tipo de parente não suporta a liberdade interior do outro. Ele não consegue aceitar que Deus conduza uma alma por caminhos diferentes dos dele. Se você reza de um jeito que ele não reza, isso o incomoda. Se você sente algo na oração que ele nunca sentiu, isso o desestabiliza. E em vez de reconhecer o mistério da ação divina, ele tenta reduzir sua experiência aos limites da própria compreensão. O problema não está em aconselhar. O problema está na intenção escondida. Esse parente não quer apenas ajudar, ele quer dirigir, quer ser o filtro entre você e Deus, quer validar ou invalidar cada passo espiritual que você dá. Quando você segue algo que ele não aprova, surge o tom magoado, a crítica disfarçada de humildade, o aviso carregado de medo. Aos poucos, você começa a duvidar da própria consciência. Santa Teresa chamava atenção para um detalhe muito importante, o fruto desse contato. Depois de conversar com alguém que realmente vem de Deus, a alma sente paz, mesmo quando recebe correção. Já esse tipo de parente deixa a pessoa inquieta, pesada, com vontade de se afastar da oração. Você sai da conversa se perguntando se não está sendo soberba, iludida, enganada. E esse estado interior vai se acumulando dia após dia. Ela viveu isso na própria pele. Houve momentos em que Teresa quase abandonou a oração interior porque pessoas próximas, apoiadas por uma religiosidade rígida, insistiam que aquilo não era para ela. Diziam que buscar intimidade com Deus era presunção, que certas graças não eram para mulheres, que o caminho seguro era ficar apenas nas práticas externas. Não falavam por maldade consciente, mas por medo.
inveja espiritual e necessidade de controle. Esse tipo de parente costuma misturar verdades com veneno. Ele pode dizer coisas corretas, lembrar virtudes reais, alertar para perigos que de fato existem. Mas no meio disso tudo, há sempre algo que prende, que limita, que diminui a confiança da alma na ação de Deus. Santa Teresa ensinava que o erro não está no conteúdo isolado, mas no conjunto e no efeito final. Se aquilo te afasta da liberdade interior, não vem do espírito. Outro sinal claro é a rigidez. Esse parente acredita que existe uma única forma correta de viver a fé, e essa forma coincide exatamente com a dele. Ele não aceita que Deus seja criativo, pessoal, surpreendente. Para ele, a vida espiritual é um conjunto fixo de regras e experiências padronizadas. Tudo que foge disso é suspeito. Tudo que não passa pelo crivo dele é perigoso. Quando você tenta explicar como se sente, ele não escuta. Interpreta sua dor como resistência ao bem. Se você diz que se sentiu ferida, ele afirma que isso é seu orgulho reagindo à verdade. Se você menciona outro orientador espiritual, ele desqualifica. Sempre há uma justificativa pronta, que o coloca na posição de quem sabe mais e vê mais longe. Santa Teresa alertava: quando alguém nunca admite a possibilidade de estar errado, isso já é um sinal grave. O mais devastador desse tipo de relação é que, com o tempo, você começa a terceirizar sua vida espiritual. Antes de decidir algo, pensa no que essa pessoa diria. Antes de rezar de um jeito mais livre, sente medo de estar errando. Antes de ouvir a própria consciência, busca a aprovação externa. Sem perceber, a relação com Deus deixa de ser direta e passa a ser mediada por alguém que não foi chamado para esse lugar. Santa Teresa fazia uma distinção muito clara entre um verdadeiro guia espiritual e esse parente controlador. O guia verdadeiro aponta princípios, ajuda a discernir, mas devolve a decisão à consciência da pessoa diante de Deus. Ele não cria dependência, não se ofende quando não é consultado, não se coloca como indispensável. Já o parente manipulador precisa ser necessário, precisa ser ouvido, precisa ser obedecido. Ela dizia que a verdadeira humildade não é negar o que Deus faz em nós, mas reconhecer com gratidão e responsabilidade. Esse parente ensina uma falsa humildade, baseada no medo constante de errar, na desconfiança permanente da própria experiência interior. O resultado é uma alma insegura, paralisada, que prefere não avançar para não ser acusada de soberba. Talvez você reconheça isso em alguém da sua história. Alguém que parecia muito espiritual, mas que te deixava sempre menor, confusa, culpada. Alguém que falava de Deus, mas cuja presença não aproximava de Deus. Santa Teresa nos lembra que isso não é coincidência. Deus não conduz pela opressão da consciência, mas pela liberdade responsável. No próximo bloco, vamos falar de um outro tipo de parente que atua de maneira completamente diferente. Ele não se veste de religiosidade, não discute fé, não fala de oração. Ainda assim, consegue destruir a vida interior de uma pessoa pouco a pouco, roubando algo essencial para qualquer relação com Deus: a paz. Antes de continuar, deixo um convite simples e sincero. Se este conteúdo está te ajudando a entender situações que você viveu ou vive até hoje, considere se inscrever no canal. E se sentir vontade, deixe um comentário contando o que mais te chamou a atenção até aqui. Às vezes, escrever é o primeiro passo para colocar luz onde antes só havia confusão. Existe um tipo de desgaste espiritual que não começa com dúvidas de fé nem com conflitos religiosos. Ele começa no cansaço, na mente sempre ocupada, no coração sempre agitado. Santa Teresa compreendeu algo essencial. Sem paz interior, a alma não consegue escutar Deus. E foi por isso que ela identificou um segundo tipo de parente, extremamente perigoso para a vida espiritual, talvez mais destrutivo do que o primeiro. Não porque critique a fé, mas porque consome a energia da alma até não sobrar espaço para Deus. Esse parente não costuma falar de religião. Às vezes nem pratica a fé. O problema não está no que ele acredita, mas na forma como se relaciona com você. Ele vive em estado permanente de urgência. Tudo é grave.
tudo é imediato. Tudo exige sua atenção agora. Santa Teresa observava que esse tipo de pessoa tem uma habilidade impressionante de aparecer exatamente nos momentos mais delicados da vida interior. Você decide rezar com mais profundidade e surge um problema. Você sente vontade de ir à missa e aparece uma crise. Você começa a buscar silêncio e o telefone toca com uma história longa, pesada, cheia de detalhes. Nada disso acontece uma vez só. Acontece sempre. E com o tempo, você começa a associar oração à interrupção, recolhimento à culpa, vida espiritual a abandono do outro. O mais confuso é que esse parente não parece má pessoa. Ele sofre de verdade. Chora, reclama, pede ajuda, diz que só você o entende. E você, que tem um coração sensível, começa a se sentir responsável. Se não atende, sente culpa. Se atende, se esgota. Santa Teresa percebeu que esse tipo de relação cria uma armadilha espiritual muito sutil. Você passa a acreditar que amar é se anular completamente. Ela alertava que existe uma diferença profunda entre ajudar alguém e se tornar o sustento emocional permanente dessa pessoa. A ajuda verdadeira fortalece o outro para caminhar sozinho. A dependência emocional crônica faz o outro se apoiar em você, no lugar de se apoiar em Deus. E isso, com o tempo, destrói dois: quem depende e quem sustenta. Esse parente costuma usar a culpa como linguagem principal. Quando você tenta colocar limites, ele reage com mágoa. Diz que você mudou, que está fria, que a fé te afastou das pessoas. Usa o passado como argumento. Lembra tudo o que já fez por você. Sem perceber, você começa a acreditar que sua busca espiritual está ferindo quem ama. E então, passa a diminuir essa busca, pouco a pouco. Santa Teresa viveu isso intensamente. Houve períodos em que ela se deixou absorver pelas demandas alheias, acreditando que isso era caridade. O resultado foi devastador. A oração ficou seca, mecânica, vazia. Ela mesma escreveu que quando a alma está sempre voltada para fora, lidando com problemas que nunca se resolvem, ela perde a capacidade de escutar a voz de Deus dentro de si. Esse tipo de parente também costuma desprezar, mesmo que de forma velada, sua vida espiritual. Quando você fala de oração, ele ironiza. Quando fala de missa, ele relativiza. Quando fala de silêncio, ele minimiza. Sempre existe algo mais importante, mais urgente, mais concreto do que Deus. E aos poucos, você começa a agir como se isso fosse verdade. Santa Teresa foi muito clara. Deus nunca pede que você abandone sua vida interior para resolver crises intermináveis dos outros. A verdadeira caridade não destrói quem ama. Ela sustenta, ela ordena, ela respeita limites. Quando o amor começa a sugar sua paz, sua oração e sua alegria espiritual, algo está profundamente fora do lugar. Ela ensinava que proteger a paz interior não é luxo espiritual, é necessidade. Sem paz, não há oração. Sem oração, a alma adoece. E uma alma adoecida não consegue amar bem, nem a Deus, nem aos outros. Você não pode oferecer água se o poço está seco. E insistir nisso não é virtude, é imprudência espiritual. Talvez você reconheça esse padrão em alguém próximo. Talvez até se sinta cruel por pensar nisso. Santa Teresa diria que reconhecer não é condenar, é apenas enxergar a realidade com verdade. Amar não significa permitir que o outro invada o espaço sagrado da sua consciência. Amar, às vezes, é dizer não, é colocar limites, é ensinar o outro a buscar em Deus aquilo que ele tenta arrancar de você. E é justamente aqui que muitos desistem, porque colocar limites dói. Dói decepcionar, dói ser mal interpretada, dói não corresponder à expectativa alheia. Mas Teresa lembrava que nenhuma vocação floresce sem coragem, nenhuma vida espiritual se sustenta sem escolhas claras, e nenhuma paz se mantém onde tudo é urgência. Antes de seguir para o último tipo de parente, quero te fazer um convite sincero, sem pressa e sem pressão. Se este conteúdo está te ajudando a dar nome a experiências que você viveu, se algo aqui tocou sua história pessoal, considere se inscrever no canal. Não como um gesto automático, mas como um sinal de que você quer continuar esse caminho de discernimento e amadurecimento interior. E,
Se sentir vontade, escreva nos comentários. Conte sua história. Diga o que você reconheceu, o que aprendeu até aqui, ou simplesmente escreva como esse tema conversa com a sua vida. Às vezes, colocar em palavras já é um passo enorme de cura. Existe um tipo de parente que Santa Teresa considerava o mais difícil de reconhecer, e talvez por isso mesmo, o mais perigoso de todos. Ele não critica sua fé, não questiona sua oração, não cria crises emocionais constantes. Pelo contrário, ele parece ser o mais equilibrado, o mais sensato, o mais amoroso. É alguém que realmente se preocupa com você, com sua saúde, com sua segurança, com seu bem-estar. Justamente aí está o risco. Esse parente ama de verdade, mas ama com os olhos voltados apenas para este mundo. Para ele, felicidade significa conforto, estabilidade, tranquilidade, ausência de sacrifício. Não há maldade nisso. Há limite. E quando esse limite se transforma em critério absoluto, a vida espiritual começa a murchar sem barulho, sem conflito, sem drama. Simplesmente vai ficando rasa. Santa Teresa percebeu isso quando decidiu avançar em caminhos mais exigentes. Muitas pessoas próximas a ela, movidas por carinho genuíno, tentaram convencê-la a parar. Diziam que ela já tinha feito o suficiente, que não precisava se exigir tanto, que Deus não queria vê-la cansada ou sofrendo. As palavras eram suaves, quase carinhosas, e, no entanto, carregavam uma mensagem silenciosa. Não vá além. Esse tipo de parente costuma usar argumentos que parecem irrefutáveis. Fala de equilíbrio, de bom senso, de moderação. Diz que toda fé precisa de limites, que exagero não faz bem, que radicalidade é perigosa. Nada disso é totalmente falso. O problema é quando esses argumentos passam a ser usados para bloquear qualquer chamado mais profundo, qualquer renúncia verdadeira, qualquer passo que envolva a cruz. Santa Teresa entendia algo que muitas pessoas não querem aceitar. A vida espiritual, em algum momento, sempre exige perda. Exige abrir mão de algo que parecia legítimo. Exige dizer não ao conforto fácil. Exige suportar incompreensão. Esse parente não suporta essa lógica. Para ele, se algo dói, não pode ser de Deus. Se exige demais, não é saudável. Se tira você da zona de conforto, é imprudente. Ele costuma dizer frases que soam muito humanas, que você precisa pensar no futuro, que não deve se desgastar tanto, que não vale a pena abrir mão de certas oportunidades, que a vida é curta demais para sacrifícios desnecessários. E pouco a pouco, essas ideias vão se infiltrando na sua consciência. Você começa a negociar com a própria fé, começa a adiar decisões interiores, começa a suavizar exigências que antes sentia com clareza. Santa Teresa alertava que esse tipo de influência não afasta a pessoa de Deus de uma vez. Ela apenas a impede de avançar. A alma não cai, mas também não cresce. Não se perde completamente, mas se acomoda. Vive numa fé morna, sem grandes pecados, mas também sem grande amor. E esse estado é perigosíssimo, porque dá a sensação de que está tudo bem. Esse parente costuma confundir amor com proteção excessiva. Ele não entende que amar alguém também é permitir que essa pessoa sofra por aquilo que acredita. Não compreende que certas dores são fecundas, que certas renúncias libertam, que certas perdas abrem espaço para algo muito maior. Para ele, o sofrimento só faz sentido se puder ser evitado. Santa Teresa dizia que Deus não chama todas as almas para o mesmo caminho, mas chama todas para a verdade. E a verdade, em algum ponto, sempre contraria o instinto de conforto. Sempre pede algo que não se explica apenas com lógica humana. Esse parente não aceita isso. Ele quer uma fé que se encaixe perfeitamente na vida comum, sem rupturas, sem riscos, sem desconfortos. O mais delicado é que, ao contrário dos outros tipos, esse parente raramente gera conflito direto. Ele não briga, não acusa, não pressiona, apenas sugere, apenas aconselha, apenas lembra. E essas sugestões, repetidas ao longo do tempo, vão enfraquecendo a chama interior. Você começa a pensar 2 vezes antes de se entregar mais. Começa a achar que talvez esteja exagerando mesmo. Começa a se adaptar.
Santa Teresa via isso como uma forma de sedução espiritual. Não uma sedução grosseira, mas refinada. Um convite constante a ficar onde está, a não ir além, a não se expor, a não se gastar por Deus. E com isso, muitas vocações nunca florescem, muitos chamados nunca se realizam, muitas almas nunca descobrem até onde poderiam ter ido. Esse parente não quer te afastar de Deus conscientemente, ele só não quer te perder para Deus. Quer te manter perto, disponível, previsível. Quer que você continue sendo a mesma de sempre. E quando a fé começa a te transformar, a te deslocar, a te puxar para fora de certos padrões, isso gera medo nele. Um medo que se disfarça de cuidado. Santa Teresa ensinava que amar alguém de verdade é desejar que essa pessoa seja tudo aquilo que Deus sonhou para ela, mesmo que isso custe nossa tranquilidade, mesmo que isso nos assuste, mesmo que isso nos tire do controle. Quando o amor não consegue fazer isso, ele se torna um obstáculo, ainda que seja sincero. Talvez você perceba agora que esse tipo de influência é o mais difícil de confrontar, porque não há erro evidente, nem abuso claro. Há apenas um descompasso entre o que Deus pede e o que o outro considera aceitável. E nesse ponto, a alma precisa escolher a quem vai escutar com mais profundidade. Depois de reconhecer esses tipos de influência, Santa Teresa nunca propôs fuga, afastamento agressivo ou rompimentos carregados de ressentimento. A resposta dela foi muito mais madura, mais exigente e, ao mesmo tempo, mais libertadora. Ela ensinava que o verdadeiro caminho não é eliminar as pessoas da nossa vida, mas ordenar os amores, colocando cada coisa no seu devido lugar. O primeiro passo, segundo ela, é recuperar o centro interior. Quando a alma não sabe mais onde está seu eixo, qualquer palavra externa a desloca. Por isso, Teresa insistia tanto na oração silenciosa, no recolhimento interior e na escuta honesta da própria consciência diante de Deus. Não para se fechar ao mundo, mas para não viver refém dele. Uma alma centrada consegue amar sem se confundir, ajudar sem se anular, ouvir sem obedecer cegamente. Ela ensinava que Deus não compete com ninguém. Quando alguém começa a competir com Deus pelo lugar central na sua vida, algo precisa ser revisto. E isso vale inclusive para vínculos familiares. Amar alguém não significa entregar a essa pessoa o governo da própria alma. Quando isso acontece, a fé se torna frágil, dependente, instável. Teresa dizia que a alma precisa aprender a sustentar-se diretamente em Deus, ou será sempre levada pelo vento das expectativas alheias. Outro ponto fundamental é o discernimento pelos frutos. Santa Teresa não se guiava apenas pelas intenções aparentes, mas pelo que ficava depois. Depois de ouvir essa pessoa, você se sente mais livre ou mais presa? Mais em paz ou mais confusa? Com mais desejo de rezar ou com vontade de desistir? Deus fala de modo exigente, mas nunca gera escravidão interior. Quando uma relação espiritual produz medo constante, culpa permanente ou dependência emocional, é sinal de que precisa de limites claros. Esses limites, Teresa lembrava, não precisam ser anunciados em tom de confronto. Muitas vezes são limites interiores. Decidir o que você compartilha e o que guarda. Decidir a quem você pede conselho e a quem apenas escuta com educação. Decidir que sua vida de oração não será negociável. Decidir que nem toda urgência alheia é uma urgência sua. Isso exige maturidade, mas gera uma paz profunda. Ela também ensinava algo muito libertador. Nem todo sofrimento que o outro sente ao ouvir um não vem de você. Às vezes vem da dificuldade dessa pessoa em lidar com frustrações. Carregar essa dor não é caridade, é confusão de papéis. Amar bem não é absorver tudo, é ajudar o outro a crescer, mesmo quando isso gera desconforto. Santa Teresa sabia que esse caminho não é fácil. Exige coragem para suportar incompreensão, firmeza para manter decisões interiores e humildade para revisar atitudes quando necessário. Mas ela garantia que vale a pena. Uma alma que aprende a se ordenar interiormente não perde a capacidade de amar. Pelo contrário, passa a amar de forma mais verdadeira, mais limpa, mais livre.
No fundo, o que ela propunha era um amor que não prende e uma fé que não se negocia. Um caminho em que Deus ocupa o lugar central e todos os outros vínculos se organizam ao redor desse centro. Quando isso acontece, as relações se purificam. Algumas se fortalecem, outras mudam de forma, mas nenhuma precisa ser destruída. Talvez ao longo deste vídeo você tenha reconhecido rostos, histórias, situações. Talvez tenha percebido coisas que antes estavam apenas como um incômodo difuso no peito. Se isso aconteceu, saiba que esse reconhecimento não é condenação, é amadurecimento. Enxergar é o primeiro passo para viver com mais verdade. Antes de encerrar, quero te fazer um convite muito especial, diferente de qualquer outro. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, se tocou algo real na sua história, considere se inscrever no canal não como um gesto automático, mas como um compromisso consigo mesma de continuar crescendo em consciência espiritual. Aqui, a ideia não é alimentar medo, mas clareza. Não é gerar ruptura, mas maturidade. E se você se sentir à vontade, compartilhe nos comentários a sua experiência. Conte o que você viveu, o que aprendeu, o que este vídeo despertou em você. Muitas vezes, sua história pode ajudar alguém que ainda não conseguiu dar nome ao que sente. Esse espaço também é seu. Santa Teresa ensinava que a verdade liberta, mas só quando é acolhida com amor. Que esse seja o fruto deste conteúdo na sua vida.